Na hora que eu fui ali, no toalete, no banheiro, um companheiro me deu esse lenço vermelho. E eu me lembrei, amigo Vidigal, irmão Vidigal, leal Vidigal, correto Vidigal, digno Vidigal. Eu lembrei, quando eu ouvi a Sueli falar, ela sempre generosa demais comigo, ela é uma amiga e irmã que a vida me deu, e depois vi você falando. Eu lembrei, quando recebi esse lenço vermelho, de um casal símbolo da minha vida, que foi Dona Neuza Goulart e Leonel Brizola. Eu vi o carinho que Dona Neuza tinha, muitas vezes em silêncio por ele. Eu vi o exílio que eles pagaram de 15 anos, e ela ter que se afastar dos seus próprios filhos. Seus filhos ficaram no Brasil, e ele teve que ir para o exílio. Eu vi as lágrimas de Dona Neuza na derrota de 1989. E eu vi as lágrimas dessa grande mulher no meu gabinete, Sueli Vidigal, amargando as traições que você sofreu. Eu vi ela chorar, eu vi ela lutar, eu vi ela nunca se curvar às adversidades. Vocês são um exemplo, o exemplo que o Brasil precisa ter. Vocês são a verdadeira família. Vocês são a família que expande amor, expande carinho, lealdade, correção. Então, eu falo sempre provocando o Vidigal, que a minha grande amiga é Sueli. Mas eu falo isso, Sueli, porque eu sou cria de mulheres. Eu fui criado por uma avó, por uma mãe, tenho 2 irmãs, filhas gêmeas. E eu, quando era muito garoto, estudei sempre escola pública, e eu me lembrei muito de você quando eu lembrei isso. E eu não tinha no Dia das Mães presente para dar para minha mãe. E naquela época a gente formava fila, como está hoje aqui, todos os alunos de branquinho, com o emblema da escola, sapato às vezes com papelão porque era furado, mas era engraxado. Camisa cirzida porque às vezes era de buraco, mas a gente costurava. E eu não tinha presente para dar para minha mãe. E eu olhei você, eu lembrei o semblante da minha mãe. Me chamaram, eu era representante de turma, para homenagear a minha mãe. E eu, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para dar. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui de público e cantei. Morrendo de vergonha, tremia amado que um varapau. E eu lembrei dessa música que eu te ouvi falar. Dizia assim: ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim que o céu, que a terra e o mar. Ela é o tesouro mais lindo que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre da mãe do Senhor recebeu. As mães nós devemos a vida, porque foram elas que se colocaram no mundo. Muito obrigado por você existir, viu, querido? Você é um símbolo de resistência, de lealdade, de amor. Isso que você tem pelo Vidigal e Vidigal por você, enche o coração da gente disso, o seu Brasil do amanhã, da harmonia, da paz, do amor e da felicidade. Esse lenço vermelho não é o vermelho da guerra, é o vermelho do sofrimento. Saibam vocês e leiam para vocês verificarem se eu estou falando que é verdade. Primeira imagem que o Brizola me contando, eu tive esse privilégio. Filho do nada com ninguém, ex-jornaleiro, conheci Brizola numa banca de jornal. E nos últimos 10 anos, como não tinha ninguém importante para ficar do lado dele, ele me adotou, me chamou para ficar do lado. E uma vez ele contou para mim assim, Lupe, o que mais marcou foi ver meu pai, depois do amistício, depois da paz decretada, no Rio Grande, entre os maragatos e chimangos, meu pai voltava num cavalo, eu corri para a rua para ver meu pai, ele estava deitado no cavalo, porque ele tinha sofrido uma emboscada e tinha sido morto pelas costas. A imagem que o Brizola levou de menino foi a chegada do pai na sua carazinho, morto pelas costas. E esse lenço vermelho era o símbolo dos maragatos, do vermelho do sangue de que foi derramado para construir a nação brasileira. Esse é o nosso partido. Essa é a nossa história, essa é a nossa profundidade. E aí, gente, eu não tenho muitas qualidades, como muitos têm, e como um Ciro infinitamente tem mais do que eu, de conhecimento, de formação, de experiência, de companheirismo, de amor profundo ao povo brasileiro. O que eu só posso dizer para vocês é que eu sou fruto desse Brasil profundo. E quem, como eu, vem do nada, agarra-se na chance que dá e pega ela na mão. Vocês são o futuro do Brasil.
Vocês precisam construir com a mão de vocês uma pátria soberana, livre, que dê oportunidade, que dê escola de qualidade em tempo integral, com 5 refeições por dia, todo dia para todas as crianças brasileiras. O nosso desafio é ter uma nação livre e soberana. E para ter uma nação livre e soberana, o povo tem que ser livre e soberano. Na década de 30, Getúlio escreveu o primeiro projeto nacional de desenvolvimento. O que era o projeto de Getúlio? Tirar o Brasil agropecuário da política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, grande produtor de café à época, e Minas Gerais, o grande produtor de leite. E transformar no Brasil industrial. O que o Ciro fala hoje, com a sua competência, com a sua lealdade, com o amor profundo ao brasileiro, é o que Getúlio fez na década de 30. Construindo a Companhia Siderúrgica Nacional, a primeira fábrica de chapas de aço, fazendo a Petrobras, criando todos os institutos de defesa do servidor público, IAPI, IAPTEC, IAPC, dando direito ao voto à mulher, foi Getúlio que deu. Criando a Constituição das Leis Trabalhistas, a CLT, Getúlio que fez. Criando os primeiros sindicatos, não foi o PT, nem foi Lula, foi Getúlio que botou a Polícia do Estado Novo a proteger a organização sindical. Não acreditem em mim, leiam a história. Ninguém pode rasgar a história de um país. E esse Getúlio acabou tendo que dar sua vida, e é o único exemplo na história do Brasil, deu sua vida para impedir um golpe. Porque em 24 de agosto de 1954, quando deu tiro no coração, já tinha um golpe militar armado para tirá-lo do poder. E esse Getúlio, que antes da sua morte, lá no meu Rio de Janeiro, tinha uma multidão dizendo, fora Getúlio, manipulada, influenciada pelos americanos que patrocinavam a grande mídia nacional da época, com seu tiro no peito, fez o povo na rua, em vez de dizer, fora Getúlio, chorar por Getúlio. Essa é a saga do Brasil. Brasileiros como Getúlio não conseguiram completar sua obra, mas deixaram marcada a história. Brasileiros como João Goulart, é o único presidente da República que morreu no exílio, expulso do Brasil, porque o crime que Getúlio fez, que Jango fez, 100% de aumento ao salário mínimo e as reformas de base. Leonel Brizola, o primeiro governante desse país a falar de educação e a botar dinheiro na educação, como você falou, companheiro Vidigal. Foram mais de 6.000 escolas no Rio Grande do Sul, 503 CIEP com 5 refeições diárias, pelo amor profundo que ele tinha com a sua própria origem, de onde ele veio. Quem sabe de onde vem, sabe para onde vai. Ele queria educar nossas crianças. Nós não podemos esquecer isso. Muitos de vocês vão falar, o que é esse chato, desse narigudo, barrigudo, pobre, feio, está falando tanto? Porque é um povo que não tem história, e que não reconhece a sua história, é um povo que não sabe para onde vai. Quem não tem gratidão aos seus pais, aos seus avós, não merece gratidão de ninguém. Não merece felicidade. Nós somos um partido que temos orgulho e honra dos nossos antepassados. Muitos têm que esconder, muitos têm que abafar, porque tem vergonha. O PDT tem orgulho de Getúlio, de Jango e de Leonel Brizola. Orgulho. Por isso, amigo Vidigal, quando eu vejo o Ciro, e olha, o Ciro foi uma conquista para o partido. Amigo, muito obrigado por você ter filiado ao PDT. Você é uma graça das mãos de Deus e com a estrela luz de Brizola me guiando para fazer você estar no PDT. Porque você resgatou a nossa esperança, o nosso sonho de ideias, a nossa vontade de transformar o país, a coragem de enfrentar o sistema financeiro que nenhum desses covardes tem. A coragem de tocar nas feridas. Todo mundo quer agradar todo mundo. Todo mundo quer que o povo tenha eternamente uma bolsa miséria. Nós queremos que o povo tenha emprego, salário e dignidade. Essa é a nossa diferença. E você, irmão, representa isso. Aos 64 anos, você me respeita que eu sou mais velho, você resgatou em mim os sonhos juvenis. Os sonhos de um garoto. Viu, Vidigal? Os sonhos de quem um dia quer ver essa pátria, não para cuidar só dos meus filhos e dos meus netos, esse eu tenho que resolver sozinho, mas os filhos do Brasil, essa pátria amada perdida,
com esse profeta da ignorante. Assassino! É isso que o Bolsonaro é. Assassino! Assassino! 620 mil mortes pela ignorância, pela omissão, por virar as costas à ciência. Ele vai pagar um preço por isso. Assassino tem que ir para a cadeia. Assassino! Não tenho medo de falar, não tenho medo de desbravejar, não nasci para ter medo de nada e de ninguém. Enquanto eu tiver vida, se me empurrarem uma faca no meu peito, eu empurro meu peito contra a faca e a dobro pela força das ideias que o trabalhismo representa. Companheiros e companheiras, já falei demais, peço desculpa. Mas eu quero terminar, para encher o saco, me desafiou ela ali dizendo, eu não canto porcaria nenhuma, eu tenho memória musical. A música é minha terapia. Eu tenho duas terapias, música e futebol. Eu vou no jogo, eu tenho um defeito elitista, eu sou tricolor fluminense fanático, estou sempre assistindo o jogo. Somos 1%, mas eu sou sempre minoria. Eu sou espírita, que é 2%. Eu sou salgueiro, lá no Rio todo mundo é Mangueira, é Portela, é Beija-Flor. Eu sou sempre minoria. E eu gosto de ser minoria. Então, quando ela me provocou na música, eu quero desejar a vocês, em homenagem a você, irmão Vidigal, você é um orgulho para o partido. A tua competência, a tua conduta, a tua lealdade, teu amor ao povo de Serra, ao povo do Espírito Santo. Para você eu vou dizer assim, você é um poeta que diz, mas é um poema. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal que está em Brasília será cortada a semente. O amor será eterno novamente. O amor vencerá o ódio. A vitória, Ciro presidente!